Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho de primeiros socorros. Nessa disciplina, iremos estudar algumas patologias básicas que servirá para nosso conhecimento, onde poderemos auxiliar o nosso socorro de determinadas emergências ou situações. Não esquecendo que podemos auxiliar, respeitando o nosso limite como profissional da beleza, saúde e bem-estar. O conceito de emergência e urgência. O termo emergência identifica situações que necessitam de cuidados especializados imediatos, para evitar a morte de um indivíduo ou complicações graves. Assim sendo, condições que ameaçam a vida e apresentam a mais alta prioridade são considerados emergências. Parada cardiorrespiratória. Dificuldade respiratória associada ou não à dor torácica. Politraumatismo e grandes hemorragias. Queimaduras de grandes tensões. Rebaixamento do nível de consciência. Intoxicação ou dosagem excessiva de drogas. FAP, que significa ferimento de arma de fogo, ou FAB, que é ferimento de arma branca. Estado de choque, estado febril acima de 40 graus centígrados, emergência ou complicações na gestação. São considerados urgências, né? Condições graves, mas que geralmente não oferecem risco de morte. São de prioridade moderada, o atendimento deverá ser breve. São consideradas urgências. Dor torácica sem alteração respiratória, queimaduras, fratura sem sinais de choque ou lesão, estado febril abaixo de 40 graus, sangramento leve, ferimento de gravidade moderada. Quando a gente determina que tem omissão de socorro, é deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo de vida, ou não. Pedir, nesse caso, o socorro da autoridade pública. Pena de detenção de 1 mês, 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Todo cidadão é obrigado a prestar um auxílio a quem esteja necessitando, tendo 3 formas para fazê-lo: atender, auxiliar quem esteja atendendo ou solicitar auxílio. Exceções da lei em relação a atender ou não auxiliar: menores de 16 anos, maiores de 65 anos, gestante, a partir do 3º mês, deficiente visual, mental e físico, que são incapacitados. Sinais vitais. Sinais vitais são considerados sinais vitais o conjunto de valores que identificam alterações fisiológicas no organismo. Por exemplo, a temperatura. A temperatura corpórea é regulada por atividades cerebrais, através da pele e depende diretamente do meio ambiente onde está o cliente. Podemos verificar a temperatura corpórea na região axilar. Temperatura. Quando eu digo uma hipotermia, né, ela é igual ou inferior a 36 graus. Então, é hipo, menor. Normotermia, entre 36 e 37,4. Então, a gente está num valor normal de temperatura. Febrícula, entre 37,5 e 37,7. Estado febril, entre 37,8 e 38 graus. Entre 38 e 39, já consideramos uma febre. Uma pirexia, entre 39 e 40. E uma hiperpirexia, acima de 40. Né? O material que eu uso para fazer a medição dessa temperatura é um termômetro, algodão com álcool e um papel toalha. O termômetro para verificar a temperatura, um algodão com álcool para que a gente possa fazer uma asepsia e um papel toalha, porque
Se a pessoa estiver transpirando muito, eu seco com o papel toalha para poder verificar essa temperatura, tá? Respiração. Os movimentos respiratórios do paciente indicam o estado de oxigenação do organismo. Durante a respiração, o paciente fará inspiração de oxigênio e expiração de gás carbônico. Esse processo garante o fornecimento de oxigênio para todas as células do organismo. E os valores padrões são, eu digo, pineuco, 16 a 22 respiração por minuto. Bradipineuco, 16, menor que 16. Taquipneuco, maior que 22. Então, vamos lá. Eupineuco, de 16 a 22. Bradipneuco, menor que 16. E taquipneuco, maior que 22. Então, a nossa respiração normal, ela varia entre 16 a 22, tá? Apneia, ausência de movimentos respiratórios. Não está respirando. Ele está em apneia. Dispneia, alteração do padrão respiratório. Ele pode estar acima de 22, tá? Material para que eu faça essa condição de respiração. O relógio com o marcador de segundos, porque eu vou verificar durante 1 minuto qual é o fator respiratório. Pulso. A pulsação do paciente corresponde a contrações do coração para o envio de sangue para o organismo. Pode ser verificado em qualquer artéria do organismo, sendo as mais comuns a radial, né, que fica no braço, a braquial, que fica no braço, a temporal, que fica na têmpora, a carótida, né, que é essa que fica no pescoço, e a femoral, a que fica na perna. Poplídea, atrás, pedial, no pé. Além disso, também poderá ser verificado diretamente no coração com o auxílio de estetoscópio. Então, eu pego um esteto, coloco no coração e conto 1 minuto. O pulso. O pulso, ele está em batimentos normais entre 60 a 100 batimentos por minuto. Ele está em bradicardia se ele for menor que 60 e ele está em taquicardia se ele for maior que 100. O material para que eu possa verificar esse pulso: o estetoscópio, se eu for verificar no coração, um relógio com marcador de segundos, porque eu vou contar durante 30 segundos, né? Ou vou contar entre 60, se eu contar de 30, eu duplico, né? Pressão arterial. Eu vou usar um aparelho de pressão para poder verificar a pressão arterial, tá? A pressão arterial corresponde à pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Durante sua passagem, a pressão arterial máxima é denominada sistólica e a mínima diastólica. Os valores para serem considerados deverão ser precedidos de uma série histórica, mas não considerados padrões. Então, quando eu digo que o meu paciente está normotenso, ele tem uma pressão entre 12 por 8 a 14 por 9. Hipotenso, ele tem uma pressão menor que 9 por 6. Hipertenso, se ela estiver maior que 14 por 9. Isso tudo eu preciso do histórico do meu paciente, tá? Material: esfigmomômetro e o estetoscópio, tá? É o que eu vou fazer de verificação de pressão arterial. Queimaduras. As queimaduras são lesões da pele, geralmente provocada pela exposição de um calor intenso ou pelo contato com um agente químico. Destacamos 3 graus de queimadura. O primeiro grau é apenas a epiderme que é afetada, por exemplo, a queimadura do sol, então queimou somente a pele. A de segundo grau podem ser superficiais, quando a epiderme e uma parte da derme foram afetadas, e profundas, né? Quando a sua totalidade da epiderme e a derme for destruída. A queimadura profunda necessita dos cuidados de um médico. De terceiro grau, trata-se de carbonização da pele, onde a epiderme, a derme e a hipoderme são destruídas. Nesse estágio, o acompanhamento médico torna-se indispensável, tá? Sintomas. Os sintomas das queimaduras variam segundo o seu grau,
Na queimadura de primeiro grau, levam o surgimento de uma vermelhidão na pele, que se torna branca quando pressionada, e é uma desidratação leve. Em certos casos, elas podem provocar febre baixa. A queimadura de segundo grau leva ao aparecimento de flictas, inchaço ou bolhas, vermelhidão na pele, que se torna branca quando pressionada. Quando a queimadura é profunda, ela provoca um choque cardiovascular e uma queda de pressão. Portanto, é necessário consultar um médico, se for o caso, né? Queimadura de terceiro grau. São muito profundas, consequentemente, elas podem destruir o músculo e os tendões e até prejudicar os ossos. A sua cor é geralmente branca e não muda quando pressionada. Nesses casos extremos, essa queimadura pode levar o indivíduo à morte, sobretudo se for uma criança ou uma pessoa idosa. Portanto, consulte imediatamente o médico. Claro que tudo isso depende da extensão dessa queimadura, né? Observação importante: atenção, nunca ofereça líquido ou medicamentos quando socorrer um ferido com queimadura de terceiro grau. Auxilie-o sem tocar nas queimaduras e deite-o. Tratamento para queimadura. A queimadura pode se curar por si só, são as de primeiro e de segundo grau, quando forem superficiais. Nos outros casos, a orientação de um médico é necessária. Sendo assim, se puder se tratar sozinho, o tratamento indicado é resfriar a queimadura com água fria o mais rápido possível. A temperatura de 15 graus, os médicos indicam uma temperatura de 12 a 16 com baixa pressão, durante 15 a 20 minutos, sem interrupção. O ideal é deixar a queimadura debaixo da água fria, durante o maior tempo possível, pois ela permite o resfriamento dos tecidos internos. De fato, é frequente em casos de queimadura que a parte interna continue queimando, por isso a necessidade de aplicar água fria ao invés de água morna. Em seguida, limpe a queimadura com soro fisiológico ou sabonete antisséptico e procure um atendimento médico para melhor orientação. Dicas: a queimadura de primeiro grau se cura de maneira espontânea, em alguns dias e sem haver sequelas. No entanto, se a queimadura de primeiro grau não tiver cicatrizada após 10 dias, é aconselhável procurar o médico. Na queimadura de primeiro e segundo grau, abrange uma grande parte da superfície da pele, superior ao tamanho da mão da vítima, por volta de 1% da superfície corporal, ou se ela estiver localizada na altura das articulações, principalmente em caso de queimadura de segundo e terceiro grau. É aconselhável sempre procurar um médico. Nunca perfure uma bolha, pois ela protege o fundo da queimadura. Se ela se rompe, desinfete imediatamente. Proteja-se do sol para evitar queimadura. Utilize sempre o protetor solar, boné ou chapéu. Em todos os casos, queimadura de primeiro a terceiro grau, quando a vítima for um bebê, uma criança pequena ou quando os olhos e a boca forem afetados. Deve-se procurar a orientação de um médico. Evite o uso de remédios caseiros como manteiga, gelo. Isso pode ser mais perigoso do que eficiente. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação ou mesmo algum animal de plantas, como larva, água-viva, urtiga, entre outros. Se a queimadura atingir 10% do corpo de uma criança, ela corre sério risco. Já em adulto, o risco existe se a área for maior que 15%. Classificação. A cabeça e o pescoço conta-se 9%. Membros superiores, 18%. Tronco, 36%. Inferiores, 36%. E genitais, 1%. Tipo de queimadura. Queimadura térmica são provocadas por fonte de calor, como fogo, líquidos ferventes, vapores, objeto quente e excesso de exposição ao sol. Queimaduras químicas são provocadas por substâncias químicas em contato com a pele ou mesmo através das roupas. Queimadura por eletricidade são provocadas por descargas elétricas.
Principais agentes causadores: líquidos superaquecidos, água quente e alimentos quentes. Substâncias inflamáveis: álcool, gasolina, solvente, gás de cozinha. Corrente elétrica: fios, tomadas descobertas. Substâncias químicas: ácido e soda cáustica. Agentes biológicos: água-viva ou caravelas. Fogos de artifício: explosão e não explosivos. Resumo: nessa aula, aprendemos os conceitos de emergência e urgência e os tipos de queimadura e seus tratamentos.